Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bolsonaro conseguiu em um único dia transformar a mídia esquerdista em conservadora e moralista, hein? Caramba, Bolsonaro tá fazendo milagre, hein? Pessoal, antes de entrar no assunto de hoje, quero fazer um aviso aqui muito importante para vocês. Próxima segunda-feira, dia 11 de março, eu vou abrir inscrições para a nova turma do meu curso Manual da Resistência, onde você pode estudar diretamente comigo. É um curso online, mas eu dou atenção direta aos alunos, porque é um curso de mentoria. Você vai estudar direto comigo política, arte, filosofia, cultura, educação, vários assuntos interessantíssimos. E eu quero dizer para vocês que aqui embaixo você já tem o link onde você pode cadastrar o seu e-mail para receber a minha newsletter e informações em primeira mão sobre o curso, sobre vários outros assuntos, tá bom? Você ainda não vai conseguir fazer a sua inscrição, só a partir da segunda-feira, às 5 da manhã, já fica liberado, tá bom? Então você corre aí porque são vagas limitadas. Galera, Bolsonaro, de forma assim impressionante, conseguiu fazer a mídia toda de repente virar moralista. Aquela mesma mídia que defendia o Queer Museu, defendia aquela exposição que o cara ficava pelado e a menina ficava acariciando o homem deitado pelado com o pênis à mostra ali. Ficou dançando pelado também com as crianças, fazendo cirandinha com um homem adulto nu com criancinhas. A mídia sempre achou isso muito legal e de repente a mídia começou a ficar moralista, começou a achar estranho só porque Bolsonaro colocou lá no seu Twitter aquela imagem que a mídia estava falando assim, supostamente é uma imagem do carnaval, supostamente foi no bloco de carnaval, supostamente nada. Hoje a gente já sabe que foi em São Paulo o bloco, só que é Bloco-CU, em vez de ser BLOCO, bloco, é bloco, tá certo? É o nome do bloco. Hoje a gente já sabe que foi no carnaval e foi o bloco, era o bloco do bloco, tá bom? E aí ele fizeram lá o Golden Shower e tal, e aí o bloco, ele manifestou uma nota de repúdio a publicação de Jair Bolsonaro. Eles ficaram indignados com a publicação de Bolsonaro, indignados, tá certo? Eles publicaram uma nota em repúdio à publicação do presidente, que classificou como irresponsável e indecorosa. Irresponsável e indecorosa. Olha só o pessoal moralista falando sobre decoro, falando sobre indecorosa publicação. Aí o Bloco esclareceu que não é responsável pela ação dos cidadãos em local público, tá? Essas matérias todas que eu estou reproduzindo aqui eu vou deixar aqui embaixo no link lá, matérias citadas. Tem uma matéria que foi publicada no dia 7 agora, do Povo Online. Atores de Golden Shower divulgado por Bolsonaro dizem que ato foi político, tá? Vocês vão ver que eles vão falar sobre ato político e ato artístico, mas eu quero dizer desde já, um ato político, por ser político, ele não se torna inimputável. Da mesma forma que um ato, por ser artístico, ele também não se torna automaticamente inimputável, tá bom? Então, querer dizer que não cometeu crime, nem excesso, nem contravenção, nem infração penal nenhuma só porque a proposta era política, não faz sentido nenhum. Isso é maluquice desses caras, tá? Então a matéria do Povo Online, que eu vou deixar o link aqui embaixo, diz assim, atores de Golden Shower divulgado por Bolsonaro dizem que o ato foi político. Tratou-se de um ato político-artístico, planejado com o intuito de comunicar uma mensagem de artistas, que assim se definem. Não somos homens, somos bichas. Você pode ser o que você quiser, meu querido, não tem problema nenhum. Agora, você não pode querer estar acima do ordenamento jurídico brasileiro que classifica essas atitudes como atentado violento ao pudor, entre outras coisas, tá certo? Então, eles anteciparam ao jornal Folha de São Paulo, que milita contra o conservadorismo e contra a colonização dos nossos corpos e nossas práticas sexuais. Vocês têm todo o direito de se manifestar contra o conservadorismo e contra as práticas sexuais suas, mas não pode fazer isso cometendo crime, tá certo? O negócio ficou tão descarado que até um antagonista que está se posicionando muito contra o Bolsonaro publicou uma matéria no site falando assim, é preciso prender os artistas. Até o antagonista ficou indignado. Um manifesto sobre a pornografia veiculado por Jair Bolsonaro diz que os dois protagonistas são artistas e afirmam que a cena grotesca foi um ato político.
A única política aceitável nesse caso é prender e processar os artistas que acharam que poderiam derrubar as quatro paredes. Exatamente isso. Hoje a pessoa acha que porque ela tem uma determinada orientação sexual, porque ela se entende como artista e se entende como manifestante político, ela acha que isso lhe dá o direito de cometer crimes e não receber a pena. Eles acham que é um caso de... Tem uns casos assim de excludente de licitude no direito penal, né? Por exemplo, quando você está no estrito cumprimento do dever legal. Por exemplo, o policial está trocando tiro com um assassino, com um ladrão e tal, mata o ladrão. Ele não vai ser punido porque ele está em estrito cumprimento do seu poder legal, do seu dever legal. Sempre foi assim, né? Mas essa movimentação jurídica esquerdista tenta até tirar esse excludente de licitude do policial que está garantido no Código Penal como o seu devido estrito cumprimento do seu dever legal. Além disso, tem quando você age em legítima defesa. Você pode agir em legítima defesa para defender a si mesmo, para fazer cessar um perigo iminente, ou legítima defesa de terceiros. Se você vê uma pessoa matando a outra, espancando a outra, você pode agredir a pessoa para fazer cessar o perigo e assim não estar cometendo um crime. Mas a gente sabe, né, que o cunhado da Ana Hickman foi tentar salvar a vida dele mesmo e da Ana Hickman numa troca de tiro dentro do quarto de hotel, acabou matando o criminoso e o Ministério Público tentou processar o cara, não dando a ele o direito garantido da sua legítima defesa, tá? O outro caso seria o estado de necessidade, né? Que é quando você está entre a vida e a morte, você tem o direito, por exemplo, de você estar pendurado numa corda, você é o primeiro da corda lá em cima, a corda está arrebentando e tem mais 50 pessoas embaixo. Se você cortar a parte de baixo da corda, né, as 50 pessoas vão morrer, mas era estado de necessidade, né? Ou vai 51 ou vai só ou vão os outros 50. Então, esse pessoal é tão doido que eles estão achando que por uma orientação sexual ou por um posicionamento político e artístico, eles têm uma excludente de licitude. E você sabia que há um projeto de lei número 3.291 de 2015, que tenta fazer com que as manifestações artísticas não sejam passíveis de serem criminalizadas? Você poderia fazer qualquer coisa como arte e não ser criminalizado por isso. Por exemplo, você poderia fazer uma arte divulgando, conclamando a população para matar o Bolsonaro. Aí todo mundo vai falar, cara, você está fazendo apologia ao homicídio do presidente? Não, isso é um movimento artístico. Vocês vejam o nível disso. Por exemplo, uma manifestação artística onde um cara, como nós vimos lá, fica tocando, um cara pelado sendo tocado por uma criança. Você fala, cara, isso fere diretamente o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal. Não, mas é uma movimentação artística, então nós estamos isentos de qualquer penalidade. A gente tem excludente de ilicitude. Esse projeto de lei impede censura a manifestações artísticas e dividiu muito, né, a opinião pública. Quem era o relator do projeto? Jean Willis apresentou parecer favorável à aprovação da proposta. Outros deputados defenderam a completa maluquice do texto, né? Essa matéria que eu vou deixar para vocês um link também é da própria Câmara dos Deputados. A matéria fala assim: religião e liberdade de expressão foram o centro do debate na Comissão de Cultura a respeito do projeto PL 3291 de 2015, que acrescenta ao Código Penal dispositivo que deixa claro que manifestações artísticas não podem ser tipificados como apologia ao crime. Caramba, em tese você poderia até fazer apologia ao racismo, apologia ao preconceito, apologia à violência, apologia a qualquer coisa. Se for artístico, não seria crime. Isso que a gente viu lá nesse bloco e essa situação aí que o Bolsonaro divulgou o vídeo, ela é uma manifestação desse projeto. Esse projeto que tenta tornar qualquer manifestação artística como totalmente isenta de processo criminal. O autor do projeto, que é o deputado Bacelar, do POD da Bahia, argumenta que a Constituição prevê como direito fundamental do ser humano a livre expressão da sua atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Na audiência pública que foi sugerida pelos deputados Sóstenes Cavalcante, Flavinho, Diego Garcia e Jean Willis, foram discutidos casos recentes de exposição e manifestações artísticas acusadas por líderes religiosos. Não são líderes religiosos, não. São pessoas normais, tá? Qualquer pessoa. Não vem querer dizer que isso aqui é fundamentalismo religioso, não. Como apologia à pedofilia e ofensas ao cristianismo, tá? Aí eles vão citar a exposição do Queer Museu,
que foi lá no Santander Cultural em Porto Alegre. A mostra causou polêmica porque fazia apologia à pedofilia, à zoofilia, desrespeitava os objetos e símbolos religiosos, e a gente sabe que a exposição acabou suspensa pelo Santander em 10 de setembro, depois foi cancelada pelo próprio Museu de Arte do Rio, o MAR, no Rio, onde seria apresentada, tá bom? Então, galera, não tem como, tá? O advogado, por exemplo, Paulo Fernando, vice-presidente da Associação Nacional Pró Vida e Pró Família, defendeu que manifestações artísticas que promovem ofensas religiosas e ferem o Estatuto da Criança e do Adolescente ao expor crianças podem ser logicamente consideradas crimes. Ele disse o seguinte: o que esse projeto quer é um vale tudo. Permitir ofensas e apologia ao crime sob pretexto de manifestações artísticas que de artísticas não tem nada, disse o advogado Paulo Fernando, vice-presidente da Associação Nacional Pró Vida. Então essa confusão toda que nós vimos com esse vídeo do Bloco lá que o Jair Bolsonaro compartilhou, o que está por trás disso? Esses artistas acham que só porque é uma manifestação artística, eles podem fazer aqueles atos asquerosos ali em praça pública, achando que isso eles estão acima da lei, acima do bem e do mal, né? Como dizia o Friedrich Nietzsche. Eles se acham assim, completamente imunes a qualquer sanção penal, simplesmente porque é uma manifestação artística. E o mais legal é que Bolsonaro fez a mídia esquerdista inteira de repente ficar moralista, né? Como pode o presidente da República mostrar uma cena pornográfica dessa? Ué, mas não era essa mesma mídia que estava defendendo o Queer Museu e aquela manifestação artística do suposto artista deitado pelado e a criança tocando nele? Não eram os mesmos jornalistas e os mesmos meios de comunicação que estavam defendendo aquilo, dizendo que era normal? Que hipocrisia é essa? Então, mais um milagre aí que Bolsonaro fez, mais uma tacada de mestre, mais um strike na esquerda. Bolsonaro fez em um único dia a esquerda inteira se tornar conservadora moralista. Caramba, hein? Até moralista conservador a esquerda se torna quando é para defender os seus interesses escusos. Caramba, mas alerto a vocês, isso é um projeto de lei que eles querem impor isso como regra. Manifestações artísticas não são tipificadas como apologia ao crime. Eles estão tentando aprovar essa lei maluca, projeto de lei 3291 de 2015. Vou deixar o link aqui embaixo, depois você dá uma olhada com calma, tá bom? O que você achou disso? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários, examine todas as coisas e retenha que é bom. Quero dizer a vocês o seguinte: segunda-feira, dia 11 de março, abro inscrições para o meu curso Manual da Resistência. Você tem que ficar ligado e garante logo a sua vaga, você quer fazer o curso, tá bom? Vai ser uma honra e um prazer tê-los aqui conosco para a gente estudar política, filosofia, cultura, arte, educação. Eu vou usar toda a minha experiência aí de anos como aluno de universidades federais, seja em 3 graduações, mestrado e doutorado, fora a minha experiência como professor também na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu tive ali contato direto com esse tipo de doutrina e consegui não só sobreviver, mas montar um protocolo de como responder a essas perguntas, tá? Vou deixar uma dica de livro para vocês hoje, O Comunista Nu, tá? Ou em inglês é The Naked Communist, mas em português eles traduziram para O Comunista Exposto. Tá bom? Dá uma olhada no link aqui embaixo. Se você adquirir o livro com esse link aqui embaixo, você ajuda o meu canal a crescer, tá bom? Forte abraço, galera. A gente volta amanhã com mais um vídeo. Valeu!